Olá! Escolhi para o Viver com Estilo uma receita de Páscoa. Vou preparar o risoto de bacalhau, um prato festivo que agrega família e muito fácil de fazer. Então, vamos lá? Esta receita serve para 2 pessoas. Nós vamos utilizar o arroz arbóreo, cebola, açafrão, alho, azeite, cachaça, vamos deglaçar com a cachaça, que vai substituir o vinho branco, fica muito bom. Azeitonas verdes e pretas, já estão sem o caroço, cortadas, né? Pimentões vermelho e amarelo, está aqui. Para saborizar, nós temos as pimentas, pimenta dedo de moça, cheiro verde, salsinha, cebolinha e as azeitonas portuguesas, são azeitonas menores. Então, panela aqui, vamos colocar, aquecer a nossa panela. Panela para o risoto, ela deve ser uma panela grande e com espessura um pouco grossa, para ele não se queimar. Então, nós colocamos aqui o azeite. Panela no fogo, o azeite já está quente, então é hora de colocar a cebola. Eu coloco primeiro a cebola e logo após o alho, para que ele não queime. O alho é bem picadinho, né? Pode colocar 1 a 2 dentes de alho. Mexo um pouquinho, deixo murchar, né? Deixo murchar a cebola, está aquele perfume. Vou colocar uma pitadinha de açafrão, porque o nosso risoto de bacalhau, o açafrão tempero, ouro dos temperos, ele cai super bem com peixe, com pescado. Então você pode utilizar sem medo, além de conferir uma cor bonita ao prato. O açafrão deve estar sempre em contato com o líquido quente, um azeite, uma manteiga, para ele se desfazer. O açafrão não pode ser usado em panela fria em líquido frio. E agora eu coloco o bacalhau. Este bacalhau, ele foi dessalgado, eu estou usando o bacalhau Site, um bacalhau que vem da Noruega, é um bacalhau extremamente saboroso, para o gosto brasileiro ele é até mais acentuado. Olha este como está clarinho. E este bacalhau, ele é bem econômico e ele se desfaz em lascas. Depois que você dessalgou, você vai ferventar, só regando com água quente, até ele abrir em lascas. Deixa de molho um pouquinho. Quando ele chegar neste ponto, que ao toque dos dedos você consegue desfazer as lascas, observem, e elas estão úmidas. Ele não pode perder essa umidade, porque senão ele fica seco e fica desidratado. Então, isto aqui me confere um bacalhau bem gostoso e bem suculento. Feito isso, eu posso colocar o meu bacalhau aqui na panela. Mas eu não vou colocar ele todo, eu vou deixar algumas lascas para finalizar o prato. Algumas lascas inteiras. E observem que este bacalhau, ele não foi desfiado, ele foi lascado. Porque eu quero perceber o bacalhau no risoto, né? Eu quero sentir. E as pessoas que vão comer um prato com bacalhau, elas esperam isso mesmo, de sentir o peixe, né? Pronto. Agora eu entro com o arroz arbóreo, um arroz mais redondinho, de grão arredondado. Ele tem mais cremosidade do que o arroz comum, do que o agulhinha. Então é o arroz indicado para se fazer o risoto. Mas, se você não tiver este arroz, pode fazer com agulhinha também. Mas este daqui fica bem melhor, fica mais cremoso. A característica básica do risoto é um prato cremoso, suculento. Por isso é importante fazer com este arroz. Eu mexo aqui 2 minutinhos até o arroz ficar translúcido. E aí eu vou deglaçar, dessa vez eu vou usar a nossa cachaçinha. Fica um sabor muito interessante e eu prefiro até mais do que o vinho. E observem, não vai dar aquele gosto no prato, vai simplesmente dar uma nota, porque ela vai evaporar totalmente e vai dar até aquela nota adocicada assim no risoto. Assim que o líquido evapora da cachaça, está na hora de começar a entrar com caldo. Caldo para risoto, a gente sempre utiliza ou um caldo de carne, um caldo de ave. No caso de peixe, você pode utilizar o caldo com as cascas do camarão, da lagosta, dos crustáceos, enfim. Como a gente está fazendo de bacalhau, eu achei interessante aproveitar aquela última água do bacalhau, que eu já me assegurei que ela já está totalmente sem sal, né? Então eu fervi essa água, ela está quente, tem que ser água quente e bastante água.
Então, para uma xícara aqui de arroz, né, eu vou gastar aqui 1,5 litro da água. Eu aproveitei aquela água do bacalhau, observa, ela tem... Porque depois que eu dessalguei, eu reguei um pouquinho o bacalhau com azeite e deixei a água aqui para aproveitar. Olha, tem até umas lasquinhas de bacalhau no meio. Então, eu começo, concha por concha, a preparar aqui, hidratando o meu risoto. E mexo. Então, o segredo agora, mantenho o fogo ainda alto. E, ao fazer isso, eu estou provocando toda a cremosidade no risoto. Quando eu percebo que a água está começando a secar, olha, né, o fundo da panela já me vem à mostra. Então, é hora de colocar mais uma concha de água. E sempre mexendo. De preferência com uma espátula, uma colher assim que não dê atrito ao fundo da panela. E neste movimento. Então, nós mexemos aqui por cerca de 18 minutos. Nosso risoto está praticamente cozido, mas ele ainda se mantém firme, está al dente. E agora eu vou colocar o pimentão vermelho. Estou colocando mais para o final, porque esse ingrediente ele cozinha rápido. E eu quero que ele fique um pouquinho também crocante. Pimentão amarelo. Coloco aqui as azeitonas verdes. As azeitonas pretas, não pode ser a azapa, tá? Essa aqui é uma azeitona preta em rodelas. A azapa ela é curtida no vinho e ela vai tingir o risoto, então não pode ser da azapa. Mais um pouquinho da água do bacalhau. E esta água não pode estar salgada, viu, pessoal? É a última água que eu utilizei, a última água que eu deixei do dessalgue, né, do bacalhau. Agora eu entro com um pouco de cheiro verde, cebolinha, salsinha, a gosto. Mais um pouco de bacalhau, aquelas lascas que eu reservei para o final, porque eu quero que elas fiquem um pouco inteiras. E a pimenta é a gosto também, né? Mas eu sugiro essa pimenta dedo de moça. Tem a biquinho, que é essa menorzinha, tem essa pimenta que é a dedo de moça. Uma pimenta, 2 desta, picada, sem a semente. Então, a pimenta dedo de moça, coloco aqui. Mas se não quiser utilizar, se quiser utilizar a do reino também pode, ou sem pimenta também. Mas essa dá um sabor especial. Todo o líquido que eu coloco aqui, o arroz absorve. Então, eu ponho mais um pouquinho, até mesmo antes de desligar o fogo. Por quê? Mesmo depois que a panela está com o fogo desligado, o arroz continua absorvendo o líquido e ele não fica seco. E o sal, tem que se tomar bastante cuidado, né? Então, eu simplesmente finalizo aqui com uma pitadinha de flor de sal, tá? Provei o tempero, né? Então, é um pouquinho, mínimo, de flor de sal, que é a parte mais nobre do sal. É um tempero, assim, bem diferenciado, né? Para finalizar o prato. Antes de servir, eu posso regar com um pouquinho de azeite. Então, eu finalizo ainda mais um pouquinho aqui com cheiro verde. Mais cebolinha. E desligo o fogo. Então, eu vou adornar o prato com azeite de salsinha. Nada mais é que azeite de salsinha. Aqueci o azeite, levemente ali ao fogo, coloquei a salsinha e depois eu processei até virar esta mistura. Bem fininha, tá? Posso guardar isso na geladeira até 3 a 4 dias. Coloco aqui nessa bisnaga para facilitar e decoro o meu prato. Dá um colorido bonito e também sabor. Como a Ana Lúcia não está aqui, eu convidei a Lourdes para provar o nosso bacalhau. Espero que você goste, Lourdes. Apetitoso! Uma delícia, faço ideia.
Vamos ver, espero que esteja à altura. Delícia. Uma delícia. Gostou? É o prato indicado para a Páscoa. Em 2011, o Viver com Estilo completa 12 anos no ar. E para comemorar os 12 anos, depoimentos de quem já passou por aqui. Viver com estilo é viver num lugar onde você tenha prazer, onde você possa realizar seus sonhos, as emoções aflorem. É um lugar que te traga aconchego e acolhimento quando você voltar para casa e fala assim, esse é o meu lugar, aqui eu vivo com estilo. Eu acho que viver com estilo nem se dá conta que tem estilo, pois ela vive de uma maneira harmoniosa e bastante espontânea com ela mesma e com as coisas com as quais ela convive.